Eu quero ler aqui um texto. Essa palavra Deus me deu esses dias atrás. Eu quero ministrar ao teu coração, no nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração e diga assim: obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por este culto. Queremos ouvir a voz do teu Espírito Santo. Queremos ouvir a voz do Senhor falar conosco. Fala conosco nesta manhã, no nome de Jesus. Fala com os nossos irmãos queridos que estão também acessando essa live. No nome de Jesus, abençoe a cada um deles com esta palavra. No nome de Jesus. Amém? Eu quero aqui ministrar nesta manhã sobre o tema dessa mensagem que diz assim: juntos faremos proezas. Amém? Vamos repetir esse tema tão lindo, tão maravilhoso. Juntos faremos proezas. Aleluia, glórias a Deus. Eu quero ler um texto que está lá em Êxodo capítulo 17, no versículo 11. Êxodo 17, 11, que diz assim: e acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e um do outro lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôr. Eu vou pedir para algum irmão trazer um pouquinho de água para mim, fazendo um favor, em nome de Jesus. Amados, dentro desse texto de Êxodo, o povo de Israel estava em Redfim, estava na caminhada que Deus estava levando eles à terra prometida, e eles estavam passando e havia os amalequitas, inimigos de Deus. E os inimigos de Deus não querem que você prossiga, não quer que você avance, não quer que você vá em direção às promessas de Deus. Não é diferente hoje. Quando Deus tem uma promessa para cumprir na sua vida, vai aparecer inimigos querendo atrapalhar. E aqui estava o povo de Deus indo até a terra prometida, e os amalequitas ali vieram contra eles. Então Moisés se pôs no monte, e Moisés foi interceder pelos seus guerreiros, pelos seus soldados. E quando Moisés levantava as suas mãos, o povo de Deus prevalecia na guerra. O povo de Deus avançava na guerra. Mas Moisés não estava aguentando ficar com as suas mãos estendidas. Então a Bíblia diz que ele tinha as mãos pesadas. Então às vezes ele cansava, e quando ele abaixava a sua mão, os amalequitas prevaleciam na guerra. Então colocaram ali Arão e Hur, os irmãos de Moisés, colocaram uma pedra, falaram: Moisés, senta aqui e levanta as mãos. E eles ficaram segurando as mãos de Moisés. E aí o povo de Deus venceu a guerra. Por causa de quê? Porque houve pessoas que se prontificaram a ajudá-lo ele estender as mãos. Amém, amados? Então este tema desta mensagem: juntos faremos proeza. A palavra proeza é a mesma coisa que juntos faremos algo de valor. A palavra proeza é algo de valor. Essa palavra proeza vem de uma origem francesa, proecer, que quer dizer idem. Não tem quando a pessoa, você concorda com ela, você fala idem, que quer dizer
estamos juntos, pensamos igual, concordamos com a mesma maneira, com o mesmo linguajar, estamos juntos. Amados, um ditado muito conhecido no mundo empresarial diz que ninguém ganha dinheiro trabalhando sozinho. Essa é uma das regras fundamentais de todo e qualquer empresário. Um empresário não consegue alavancar uma empresa e fazer uma grande empresa trabalhando sozinho. Ele precisa de pessoas. Michael Jordan, um dos maiores jogadores para mim de basquete, estão dizendo que hoje tem outros, LeBron, né, e outros, né, outros jogadores também de influência, mas Michael Jordan para mim é um dos maiores, e ele diz uma frase que uma pessoa talentosa, ela pode ganhar um jogo, mas somente uma equipe pode ganhar campeonatos. Somente equipe. Talento ganha jogos, mas equipe ganha campeonatos. Amados, eu quero dizer que, infelizmente, podemos cair num erro do individualismo, da individualidade, quer seja na vida profissional, quer seja no relacionamento conjugal, e também, principalmente, na obra de que Cristo nos delegou a fazer. Você foi chamado, você foi escolhido para servir a Deus, você foi chamado para ser servo de Deus, para ajudar, para estar com a mão na massa também. E Deus vai te dar dons espirituais, vai te capacitar para essa obra. Então, se a individualidade fosse o melhor método de vida, o nosso Deus não seria triuno. O nosso Deus não seria Pai, Filho e Espírito Santo. Se o individualismo fosse o melhor caminho, Jesus jamais formaria sua equipe com 12 discípulos. Já ouviu aquele ditado popular que diz uma andorinha, né? Uma andorinha não faz verão? É muito conhecido isso, né? Ou não traz o verão, porque quando está chegando, né, o verão, as andorinhas começam juntas voarem para tudo quanto é lado. Então, uma andorinha não faz verão, não traz verão. Então, assim também, eu creio no trabalhar do reino de Deus. Jamais vamos avançar, jamais, amados, vamos prosseguir trabalhando sozinho, fazendo as coisas sozinho, principalmente no reino de Deus. Mas como diz o profeta Isaías, lá em capítulo 6, versículo 8, profeta Isaías, que diz assim, profeta Isaías: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia. Ele ouviu a voz de quem, irmãos? De quem? Do Senhor. E a voz do Senhor dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quer dizer, quem, esse Deus Todo-Poderoso, criou todas as coisas, está precisando da ajuda do homem para propagar a sua palavra. Quem há de ir por nós? Aí o profeta Isaías vai e fala: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus está falando, Deus está perguntando. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta Isaías se prontificou quando Deus falou que precisava de alguém para poder enviar. Se o próprio Deus, com todo o seu poder, irmão, e glória, fez questão da ajuda de um homem pecador de lábios impuros para fazer sua obra, quanto mais nós também precisamos nos atentar para o reino de Deus. Quanto mais nós precisamos entender que o reino de Deus só vai avançar se nós trabalharmos em equipe, amém? Se nós estivermos juntos no mesmo propósito. Quero dizer que nem todos grandes intercessores, como Moisés, nem todos eles, muitos serão grandes intercessores, como Moisés, aliás. Nem muitos vão fazer coisas como Silas Malafaia tem feito,
como Edir Macedo, homens que abriram igreja no mundo todo, pastora Luísa Silva, e muitos outros irmãos. Nem todos vão fazer essas grandes obras, mas aquele pouco que Deus colocou para nós fazermos, nós precisamos de fazer. Então eu quero dizer que nem todos serão grandes intercessores, mas porém, muitos poderão ser grandes auxiliares, como Arão e Hur, que ajudaram a Moisés a lhe estender as mãos, para que o povo fosse vitorioso. Amém, amados? Você vê aqui em Êxodo 17:12, porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur, os auxiliares, os que estavam ali junto, no mesmo propósito, no mesmo coração de Moisés, eles se prontificaram. Irmão, não foi Moisés que pediu uma pedra para sentar. Não foi Moisés que falou, vocês estão aí parados, ajude aqui, levanta a minha mão. Não foi. Eles tomaram a iniciativa e foram lá, pegaram uma pedra e levantaram. Essa é a visão do líder, essa é a visão de quem quer fazer a obra para Deus, que tem um encargo de fazer a obra para Deus. Ele vai até o pastor, ele vai até o seu líder de célula, ele vai lá e fala o que você precisa, o que nós temos que fazer. Amados, eu quero dizer que o contexto diz que o povo escolhido por Deus estava ali travando aquela guerra contra os amalequitas. Deus tinha dado uma visão de liderança a Moisés. E Êxodo capítulo 17, versículo 10, e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro, e acontecia que quando Moisés levantava as suas mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Irmãos, eu não consigo fazer essa obra sozinho. Se vocês querem ver os inimigos espirituais, vocês têm que estar junto comigo nessa obra, amém? Você tem que entender que essa obra não é só minha. Vocês precisam compreender que o reino de Deus é trabalhado em conjunto. Vemos aqui um ensinamento poderoso nesse texto que me despertou uma curiosidade. Como um trabalho em unidade é muito importante nas guerras espirituais para conquistar território. Eles estavam avançando, conquistando terra, indo em direção às promessas de Deus. Hoje não é diferente. Nós estamos nessa cidade, há inimigos espirituais que não querem deixar a gente romper as fronteiras. E para a gente ultrapassar essas fronteiras, nós precisamos nos unir, precisamos estar alinhado na mesma visão, no mesmo propósito que Deus nos deu como líderes nesta obra. Junto nós podemos, irmãos, subjugar Satanás e vamos com certeza crescer no reino de Deus. Quando nós subjugarmos Satanás, vidas virão. Quando o inimigo não prevalecer colocando impedimento. Amados, através de nós, o Senhor Jesus colocará Satanás e seus demônios e todos os adversários debaixo dos nossos pés. Você crê nisso? No nome de Jesus, você crê nisso? Que Deus vai subjugar Satanás debaixo dos nossos pés. Eu estou dizendo isso não como um pensamento positivo, como um positivista. Mas eu estou dizendo isso porque é bíblico. Olha lá, Salmo 47, versículo 2. Salmo 47, 2 diz assim: porque o Senhor Altíssimo é tremendo, Rei e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Aleluia! Davi era um grande guerreiro. Ele vivia travando guerra. E ele acreditava que esse Deus Todo-Poderoso
esse Deus grande, era ele que iria colocar os inimigos debaixo dos pés de Davi. Quer dizer, sobre a submissão de Davi. Amados, e isso Deus quer fazer também conosco. Ele já nos deu autoridade. Ele já nos deu toda a autoridade para isso. Por isso, primeiro, eu quero dizer aos irmãos que nós precisamos saber como guerrear em conjunto. Primeira coisa, como guerrear e travar as guerras espirituais em conjunto. Eclesiastes capítulo 4, versículo do 9 até o 12. Eclesiastes 4, do 9 até o 12, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Aleluia, irmãos. Amados, essa semana que passou, eu tive que contratar uma pessoa para fazer uma limpeza lá no sítio. Que agora é época de chuva, começa a chuva, o mato começa a crescer muito. E eu contratei um rapaz para fazer uma limpeza no sítio. Eu empreitei com ele o valor. E ele foi lá ontem fazer e levou mais um, para terminar o trabalho mais rápido. Ele foi lá, o trabalho que ele ia durar 2, 3 dias, ele fez em um dia. Ele ganhou menos, mas ele trabalhou menos também. E ele também já está disponível para fazer outros tipos de serviços. Os irmãos estão compreendendo? Por quê? Porque ele escolheu levar ali um companheiro, como diz esse texto aqui, como diz essa palavra de Eclesiastes, né? Melhor é serem 2 do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Então eu quero dizer que não é diferente trabalhando para o reino de Deus, irmãos. Se as pessoas ímpias, a pessoa que às vezes não tem entendimento nenhum, fazem isso aí no mundo secular, não é diferente no reino de Deus. Não existe diferença. Quando estamos no mesmo propósito, em trabalhar para Deus, em fazer o seu reino avançar, nós precisamos estar juntos, como uma equipe, no mesmo ritmo, na mesma sintonia, amém, amados? No mesmo entendimento. Então, eu quero dizer para os irmãos que toda guerra exige preparo físico, sim ou não, irmão? Vivemos aqui em uma cidade onde os soldados são treinados na ESA. E vira e mexe, você vê pelas ruas aí eles correndo, mantendo a forma física, se preparando para que, se um dia precisar de participar de uma guerra, eles estão num estado de porte assim, físico, que consiga ir mais longe, que consiga correr, que consiga avançar, que consiga correr rápido, agir rápido. Mas para isso, precisa de treinamento, precisa, para combater, a guerra vai exigirá dos combatentes muitos preparo físico antes. Porque se um soldado se ferir, o outro vai ajudar ele, vai carregar ele nas costas, nem que for arrastado. Eclesiastes capítulo 4, versículo 10, porque se um cair, o outro levanta seu companheiro, mas se ele estiver só, ai do que se ele estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Então isso existe dentro dos treinamentos militares. Agora, toda a guerra espiritual, irmão, que nós travamos, também exige preparo espiritual.
Você não precisa se preparar fisicamente para lutar espiritualmente. Você não luta contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Amém? Então nós precisamos o quê? De nos preparar. Então não estranhe, não fique, perplexo se um irmão em Cristo, às vezes, você encontrar ele abatido e entristecido, porque ele está numa guerra espiritual onde ele precisa de uma ajuda ali, de um intercessor para levantar as mãos dele contra Amaleque que está atacando ele. O papel é o quê? Ficar acusando o irmão, deve estar em pecado ali, ó. Ele está passando essa luta. Quem faz isso é o diabo, irmão. O acusador é o diabo. Nós precisamos entender que nós estamos juntos, amém? Se você vê um irmão aqui entristecido, você não precisa nem falar nada, comece a orar. Ore por ele, ajuda ele a estender as mãos, para que esse adversário venha sair correndo no nome de Jesus. Porque todos nós estamos sujeitos nessa guerra a setas malignas, como diz o Salmo, setas que voam de dia, mortandade, que assola o meio-dia. Então toda guerra existe também que você se prepare espiritualmente. Outra coisa que eu quero dizer, irmãos, seja um dos 300. Aleluia, você pode dizer um amém? Seja um dos 300. Lá em Juízes capítulo 7, no versículo 7 diz assim: e disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Deus escolheu um líder chamado Gideão para travar uma guerra contra os midianitas. Aí apresentados diante de Gideão 32 mil homens. Mas o Senhor usou ali Gideão e falou para aqueles que tiveram com medos, aqueles que tiverem timidez, se quisesse voltar para casa, podia ir embora. Só dali já foram 10, já foram 10 mil embora. Só de falar, você está com medo, você não consegue dialogar com seu irmão, você não consegue ser tímido, porque ele pode precisar de você, de conversar com você. Então já sai agora. Ali já foram dispensados 10 mil. E desses 22 mil então que sobraram, só 300 foram separados por causa das suas prudências em não largar a espada ao beber a água. Juízes 7:6, e foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Deus, amado, observa maneiras e comportamentos. Aqueles outros foram largados suas espadas e já foram se ajoelhando e bebendo. Outros ficaram com a espada na mão e pegando a água. Estamos hoje, igual eu já falei, encerrando o jejum de 21 dias, lançando a rede da salvação. Amado, eu estou me sentindo muito animado, muito motivado com esse jejum. Eu não sei quantos irmãos estão participando desse jejum. Como já disse, castas de demônios só saem com jejum e oração. Eu creio que muitos demônios que estavam impedindo esta obra de avançar já caiu por terra no nome de Jesus. É uma maneira da célula avançar. Precisa subjugar Satanás. É uma maneira que a igreja tem de avançar. Precisamos subjugar Satanás. E ontem, dentro desse jejum de 21 dias, aí teve, todo dia está tendo uma live,
com o pastor Francisco Vasco, nosso discipulador, nosso supervisor da rede daqui, da vinha de Belo Horizonte. Então, ele, o pastor Francisco Vasco e o pastor Rafael Vieira, lá da videira de Uberlândia, fizeram uma live. E eu ouvi algo muito tremendo que confirmou aquilo que estava no meu coração, irmão. Eu fui chamado por Deus e por isso eu creio no seu propósito de avanço e crescimento no reino de Deus. Quer dizer, eu creio nesse chamado, eu fui chamado para esse propósito de crescimento no reino de Deus, amém? E eles falaram sobre isso ontem. E o pastor Rafael Vieira, ele é um pastor de uma igreja, de uma mega igreja lá em Uberlândia. Começou com uma célula de 19 pessoas e hoje está quase 2.000 pessoas. E ele falou que quando ele foi enviado pelo pastor Aloysio, ele nunca tinha orado pela cidade, ele nunca tinha, Deus me chamou para Uberlândia. Não, ele somente obedeceu o seu líder. Ele somente obedeceu o pastor Aloysio. Ele falou assim, o pastor Aloysio fez o convite para ele. Ele largou tudo lá em Goiânia. Ele era pastor de rede lá na mega igreja do pastor Aloysio. Ele largou tudo e começou com 19 pessoas. E hoje é um pastor de uma grande igreja lá em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. E ele diz que, em primeiro de tudo, ele, por obediência, ele aceitou o convite. Mas o principal motivo que até hoje inspira, ele diz que inspira ele, é a certeza do seu chamado para fazer e ser participante dessa grandiosa obra de Deus, de avançar no reino. Então ele se sente privilegiado de trabalhar para o reino de Deus. Aí ele falou que há uma diferença de ser enviado e de ser chamado. Ser enviado é quando alguém, ele não crê no seu chamado. Ele é enviado, que seja para liderar uma igreja, que seja para liderar uma célula, mas em algum momento, por algum motivo, por alguma circunstância, ele começa a murmurar, dizendo que ele só está liderando naquele lugar, naquela igreja. Ele só está naquela cidade, ele só está naquela célula, naquele bairro, porque o pastor enviou ele e pediu para ele que precisava dele estar ali. Essa é a visão daquele que foi enviado. Um dia ele vai ver aquela célula, aquela igreja como um peso, porque o pastor está pedindo, eu vou obedecer. Não, você tem que obedecer, mas você tem que também entender que você tem um chamado. E a diferença da pessoa que tem um chamado, ela vai ser enviada, mas o chamado queima de fazer parte de um grande movimento que Deus está te dando a oportunidade. Amém, amados? Então, ser chamado é diferente de ser enviado, porque quem tem chamado não reclama, porque sabe que Deus o escolheu para aquele propósito. Então ele leva as coisas a sério. Ele faz com precisão. Ele faz com alegria, não como uma obrigação. Irmão, jamais eu venho daqui, saio da minha cidade, ando 27 quilômetros para pregar aqui para vocês, porque é uma obrigação, eu nem preciso disso. Nem ganho salário para isso, a igreja não pode me pagar. Eu gostaria até, Até gostaria, porque eu teria mais tempo para a obra. Eu estou aqui porque eu amo, eu sou apaixonado pela obra de Deus, eu amo vida, irmãos. Quando eu vejo uma vida, um nóia pedindo dinheiro na porta do mercado, eu saio quase com meus olhos chorando. Porque é uma vida, é uma alma. Infelizmente, nós não fazemos isso como aqueles 300 soldados de Gideão fizeram. Foram prudentes, entenderam o seu chamado. Infelizmente, isso pode ser até o fator principal que atrasa a vida ministerial, até de muitos pastores e até de muitos líderes.
Eles ainda às vezes não entenderam, não compreenderam o seu chamado e por isso não avançam ministerialmente. Se algum dia, irmãos, olha só, olha aqui para mim, ei. Se algum dia você achar que a obra de Deus é um peso na sua vida, peça a Deus para mudar sua mentalidade. Ou confesse a Ele que você ainda não sabe ou não tem certeza que você foi chamado. Eu já fui à igreja que o pastor começou a chorar lá no púlpito falando que a obra era um peso, mas glória a Deus, porque eu fui chamado para carregar esse peso. Eu não fui chamado para carregar peso nenhum. Eu fui chamado para fazer o que Deus enviou-me a fazer. E eu vou ser capacitado, não é com as minhas forças, mas é com a força do Senhor. Como Davi naquela guerra, eu vou na força do Senhor. Amém, amado? Quando você vai na força do Senhor, não na sua força, você vai colocar o inimigo por terra no nome de Jesus. Eu quero dizer a terceira questão aqui. Você precisa se colocar como um dos 300 soldados. Não aqueles 22 mil que voltaram para trás com medo. Que vergonha. Medrosos, tímidos. Quem tem chamado não deve viver desanimado, irmão. Olha, você pode estar numa luta que for. Você não pode ficar vivendo aquela cara, né, de desanimado. Principalmente quem quer. Pensou que você vai pregar para uma vida com a cara desanimada? Aí vai falar, eu quero ser crente na igreja desse rapaz aí, mas nunca. Essa cara de desânimo dele aí. 1 Samuel 22, no versículo 1 diz assim: Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntando-se ele, todo homem que se achava em aperto. Tem alguma tradição que fala endividado. E todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles. E eram com eles 400 homens. Olha só, irmãos. Davi estava fugindo do rei Saul, porque o rei Saul estava com inveja dele e queria matá-lo. Davi então se refugia e entra dentro de uma caverna, chamada Caverna de Adulão. E foram lá ter com Davi 400 homens naquela caverna. Para servir Davi, mas homens endividados, a Bíblia diz. Irmão, você já viu alguém feliz estando endividado? Misericórdia, né? Aí aqueles homens estavam também espírito desgostoso. Davi já estava fugido. Tinha deixado a sua esposa, que tinha acabado de casar. O seu sogro querendo matar ele. Mas Davi, olha só, irmãos, presta atenção. Davi sabia do seu chamado. Davi sabia que Deus tinha um chamado na vida dele, de ele se tornar rei em Israel. De ser um grande líder. Então ele pega aqueles 400 soldados e começa a liderar aqueles homens. E começa a trabalhar com aqueles homens. Eu quero dizer que um líder não se pode deixar ser levado pelos desânimos dos outros. E nem pela circunstância do que está acontecendo na sua vida. Amém, amados? Está acontecendo coisas na sua vida que você não quer que aconteça? Ore a Deus, mas você não tem que ficar abatido por causa disso. Ao contrário, você tem que motivar outros. Como Davi motivou aqueles homens. Eu quero dizer que Deus não chama covardes e tímidos, irmãos. Josué capítulo 1, versículo 8, quando Moisés estava prestes a encerrar o seu ministério, e Moisés delegou ali para Josué, para liderar o povo de Israel, para
atravessar o Jordão e ir em direção à terra prometida, lá em Josué capítulo 1, uma das primeiras coisas que Deus falou para Josué: não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. O nosso maior desafio para responder o chamado de Deus é sempre acreditar que Ele nos dará vitória, mesmo que ainda não estamos vendo. Isto é fé. Marcos capítulo 4, versículo 40, e disse-lhes: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Quer dizer, a timidez não deixa você ter fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível, não tem como, não tem jeito de agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele está junto com você, que Ele te levanta, que Ele te capacita a você fazer aquilo que está designado, e que é galardoador do que busca. Ele te dá o galardão, Ele te premia quando você busca Ele. Ele te dá recompensa, Ele te dá vitória. Apocalipse, versículo 21, 7. Olha aqui, presta atenção, irmão. Você que está na igreja, você que está servindo a Deus. 21, 7. Quem vencer, diga assim comigo: quem vencer, amado, quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aí ele coloca a lista aqui: abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, são tudo a mesma laia, são tudo as mesmas coisas. Tímido, incrédulo, é tudo a mesma coisa. Para esse, sua parte será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aí Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, amém? O favor de Deus te salva, amém? Aleluia, você crê nisso? Mas precisa de uma palavra-chave aqui. O que diz aqui o texto de Efésios 2? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Sem fé, irmãos, para fazer o que Deus designou a você fazer, você não consegue agir e nem ser crédulo. Jamais nós vamos fazer proezas no reino de Deus se não tivermos a convicção pela fé que fazemos parte da sua grandiosa obra. Eu quero concluir essa mensagem, e eu quero e desejo ser um pastor de multidão, irmãos. Eu fui chamado para isso aqui nessa cidade. Quando eu falo multidão, não é milhares e milhares, até, bom, se Deus preparar isso, amém. Mas uma igreja aqui nessa cidade, uma igreja relevante, porque isso vai muito de cidade em cidade. Tem um pastor de uma cidade que lá tem 7.000 habitantes, ele tem 200 membros, é considerado uma mega igreja. Os irmãos estão entendendo? Então não é números de pessoas, mas é ter uma igreja ativa, lutando, guerreando, com o mesmo propósito, com o mesmo princípio. E eu desejo ser um pastor de uma igreja relevante. Eu creio que isso é a vontade de Deus, porque Deus é grande, Ele fez o mar grande. Olha o tamanho do mar, irmão. Os céus são grandes, a terra é grande, porque Deus também é grande. Mas em toda a sua grandeza, Ele não fez nada sozinho. Ele sempre fez as coisas junto com seu Filho, com o Espírito Santo. Gênesis capítulo 1 diz assim: no princípio criou Deus. A palavra aqui, Bereshit bara Elohim, no hebraico, Bereshit bara Elohim, quer dizer, Bereshit no princípio, bara é o verbo criou, e Elohim quer dizer deuses. Deus não fez a terra sozinho, Ele fez com parceria junto com o Espírito Santo e com Jesus, amém?
Aí depois, em Gênesis 26, ele também criou o homem. Ele criou sozinho. Lá em Gênesis 1, 26, ele diz, façamos. Está no plural. Não disse, eu fiz o homem. Façamos o homem a nossa imagem. No plural, façamos. Nossa. Então, se Deus, ao criar todas as coisas, Ele precisou de ajuda, quanto mais você, irmãos. Não queira fazer a obra sozinho, amém? Tenta motivar alguém, tenta ver alguém que ande com você. Tenta ganhar uma pessoa que tenha a sua visão, o seu coração, que te ajude a caminhar. Não tenta fazer nada sozinho, você não vai conseguir. Ninguém consegue. Está aqui o maior exemplo, que é o teu Deus, o nosso Deus, que não faz nada sozinho. Então, se Deus me trouxe nessa cidade para ajudar o seu reino a ser expandido, eu creio que uma grande obra está para ser realizada aqui. Hoje a obra ainda é pequena, mas juntos faremos proezas, amém? Por isso, eu conto com a sua ajuda, não de somente como um enviado, como um servo sendo enviado, mas como um soldado que tem a certeza que foi chamado para esta obra. Você tem a convicção que você veio para ajudar em alguma coisa aqui, irmãos. Eu não sei, às vezes você nem sabe, nem eu sei. Mas às vezes você tem um papel muito importante de ajudar essa obra a avançar, amém? Por isso, olha o que diz lá em Neemias capítulo 6, para encerrar. Neemias capítulo 6, versículo 3. E enviei-lhes mensageiro a dizer, faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse, fosse ter convosco? Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém que estavam derrubados. E Sanbalat e Tobia, que simboliza os demônios, que simboliza os amalequitas, que simboliza os medianistas, que quer parar a obra de Deus. Sanbalat e Tobia fez uma festa e falaram para ele, venha para cá para a festa, larga esse muro aí. Neemias diz, e enviou mensageiros a dizer, faça uma grande obra, e não posso parar. Eu gosto muito da tradução nova, linguagem, tradução de hoje, a NTLH. Essa tradução, nesse texto, ele diz assim, enviei-lhes mensageiro a dizer, estou executando um grande projeto, de modo que não posso parar. Nós temos um projeto aqui. Nós vamos avançar em célula, irmãos. Porque eu já vi isso acontecer. Nós só temos que copiar e fazer a mesma coisa. Eu já vivi isso. Eu já fui pastor de 15 células. E eu creio que a gente pode alcançar mais do que 15 células aqui. Mas eu não vou fazer isso sozinho. Aliás, eu não consigo fazer isso sozinho. Por isso eu preciso da sua ajuda, porque esse projeto não é só meu. Esse projeto é nosso. Se você andar com a mesma visão que eu estou andando agora, se você tiver contrário aqui, a minha visão, irmãos, não adianta. Infelizmente. Você vai tentar tudo, mas se você não está na minha mesma visão, você não vai conseguir fazer essa obra romper. Por isso, Deus te chamou aqui. Não sei o porquê, mas é porque Ele quer te usar junto comigo. Coloque-se em pé no nome de Jesus. Você que ouviu essa live, eu quero dizer que você é importante na sua cidade também. Deus te chamou para a obra na onde você está. Não foi o Japão, não foi Estados Unidos. Eu queria lá, né? Ser um pastor lá em Beverly Hills, dos artistas lá, fazer... Não, mas fui chamado para 3 corações. É aqui que eu fui chamado, é aqui que eu vou prosperar nessa cidade. É aqui que os inimigos vão ter que correr de mim aqui. Aleluia! E eu quero agradecer a vocês que estão ouvindo essa live. Não seja somente uma pessoa enviada. Creia no seu chamado. Creia que Deus te salvou. Ele te ama.
E ele precisa de você. O seu líder de célula precisa de você. O seu pastor precisa de você. Ei, olha aqui para mim. O teu pastor precisa muito de você. Sabe por quê? Porque você vai ajudar ele a cumprir o propósito que não é dele, um propósito que é de Deus, do Senhor. Pai, muito obrigado, Jesus. Eu quero te agradecer ao Senhor por essa palavra. Eu creio nos teus propósitos, eu creio nas suas promessas, eu creio que assim como o Senhor foi com Josué e Caleb, como assim o Senhor foi com Moisés, com Davi, com diversos líderes, meu Deus, em Israel, com diversos líderes na igreja primitiva, como Estevão, como Pedro, Paulo, Barnabé, que entenderam o chamado, que entenderam o propósito do Senhor, que se colocaram diante do Senhor, jejuando e orando pela obra, guerreando espiritualmente, se preparando espiritualmente. Estamos hoje encerrando esse 21 dias de jejum, Pai, muito importante na vida da igreja, da liderança, para Deus nos dar entendimento, Deus nos dar visão, estratégia, como avançar, como prosseguir, para impedir quais inimigos estão nos atacando. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, nos ajude, nos fortifica, nos fortaleça, Pai, para esta obra que pertence ao Senhor, Pai. Esta obra, meu Deus, que vidas estão sendo tragadas, estão morrendo vidas, indo direto para a sala do inferno. Ó Deus, enquanto às vezes nós estamos tímidos, como aqueles soldados que não entenderam muitas das vezes o seu chamado para estar guerreando, salvando vidas através da palavra do Evangelho. Ó Espírito Santo de Deus, abençoe o culto de criança que estará sendo aqui no próximo sábado. Envie as vidas que o Senhor quer salvar, as crianças, meu Deus, porque elas são os futuros jovens. Meu Deus, abençoa as irmãs que estão no encargo de fazer esse trabalho, e que os pais sejam alcançados por esse projeto evangelístico que estamos fazendo para o próximo sábado. Que nós venhamos ter o encargo, a consciência que precisamos fazer com que essas coisas venham dar certo, porque não fazemos para nós, mas fazemos para o teu reino, fazemos para o Senhor, em o nome de Jesus. Amém? Que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo e a bondade do Deus Pai esteja conosco para todo sempre. Que os irmãos digam amém. Glórias a Deus. Deus abençoe você que ouviu essa live. Um beijão no coração. Um ótimo domingo, um final de semana, no nome de Jesus. Amém, irmão? Você pode aplaudir o Senhor Jesus?